Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do sexto ano. E na aula de hoje nós vamos ver Matrizes Culturais Estéticas 2. Vamos recordar que na aula passada nós falamos que matrizes culturais do Brasil representa a formação cultural do povo. E essa formação vem pela miscigenação dos povos que compõem o nosso país. Primeiro, os brancos europeus, os índios que aqui estavam e os negros que vieram da África. Lembramos também que a partir do século XIX, vários outros povos também chegaram no Brasil e fizeram essa diversificação cultural que nós temos no nosso país. Também vimos que a arte é uma conexão muito importante com o indivíduo, com a sua identidade, com a sua cultura, seu jeito de ser. E a arte, então, ela vai se manifestar no nosso país com toda essa mistura e vai ser uma arte singular. Na aula passada, nós trabalhamos com a cultura indígena. Então, vimos que no Brasil são cerca de 300 etnias hoje no Brasil, e cada uma, claro, com a sua cultura bem específica, com seu modo de ser, de pensar, o seu modo religioso, mas tem algumas habilidades artísticas, algumas manifestações artísticas que são comuns, principalmente a manufatura de cestarias, da pintura corporal, da plumagem, de vasos. E eu trago aqui um slide mostrando um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Acompanhe comigo nessa tela. Nós temos a feitura de vasos de cerâmica, as cestarias que têm diversas funções, a pintura corporal também bem diversificada de acordo com os status sociais, com a religião, se é homem, se é mulher, se é criança. Nós temos a arte das máscaras, também um símbolo religioso muito grande entre os indígenas. A plumagem dos cocares e enfeites também para pulsos, para tornozelos. Então, toda essa arte nós trabalhamos na aula passada e hoje eu quero falar com vocês sobre as manifestações africanas aqui no Brasil. Como o povo africano, a cultura africana chegou até nós e se misturou e deu toda a nossa identidade. Eu quero lembrar que o continente africano ele é imenso, composto por vários países, e cada país tem uma diversidade cultural muito grande, a população com seus costumes bem diferenciada, mas tem algumas coisas que vão ser comuns entre alguns povos africanos, principalmente na região subsaariana. E já já eu vou mostrar um mapa para vocês verem onde estão esses países. Vamos recordar também, gente, que a África é o berço da humanidade. Ninguém mais questiona que o homem nasceu no continente africano e se deslocou para os outros lugares do planeta, inclusive aqui no Brasil. Nós temos a arte rupestre, pela Europa, pela Ásia, pela América. Então, o nascimento do homem foi no continente africano e ele vai se espalhar ainda quando ele é nômade. Depois ele passa a ser sedentário. E aí as culturas vão se formando, as suas crenças, o seu jeito de fazer, e com isso a população vai crescendo e vai se estabelecendo num determinado local. Eu trouxe para vocês verem aqui também na próxima tela uma imagem que data de uma escultura de 1500 a.C. da cultura Norque, e ela se localiza no norte da Nigéria. Observe aqui, gente, é uma escultura feita de terracota. Eu quero que vocês observem os olhos, o nariz, a boca, a testa alongada, características específicas daquele povo. Então, a arte africana, ela é muito importante, bem rica. Nessa outra tela também eu mostro para vocês um mapinha e a África subsaariana, que vai mais ou menos da metade do continente africano para o sul. Então, vários povos vindos desses países colonizaram aqui o Brasil, foram trazidos, infelizmente, como escravos, mas trouxe a sua cultura, sua religião, sua culinária, o seu jeito de ser, a sua música, e isso envolveu o povo brasileiro. E nós temos aqui uma produção do povo Igbo, Uku'u, que realizou belos trabalhos em metal, principalmente em bronze, outros em terracota, que eu mostrei para vocês, que é um tipo de argila, o marfim, pedras preciosas.
Porém, gente, a maior parte das esculturas e do artesanato africano é feito ainda em madeira. E eu quero que você observe aqui algumas dessas esculturas em metal. Veja como são belíssimas. O trabalho dessa cultura, as formas, a riqueza da ornamentação. Então, esse povo que está, né, dessa parte da África subsaariana fez esse trabalho e está, muitos deles, em museus, que você pode visitar hoje em dia. E nós queremos falar então das máscaras. A máscara africana talvez seja, gente, de todos os outros artesanatos, o mais singular de todos eles. E as máscaras têm funções muito específicas também. Infelizmente, para o povo europeu que colonizou a África, nós temos várias línguas na África, inclusive alguns países falam o português, outros italiano, francês, inglês e vários outros. Mas para esse povo europeu que chegou na África, eles viram a máscara como alguma coisa que poderia ser um souvenir. Alguns outros acharam que as máscaras iam enaltecer alguns deuses, algumas crenças. Então, muitas foram até queimadas por conta da religião. Então, nós não temos tanto trabalho assim, tanto material, né, que poderíamos ter muito mais, né, do que nós temos hoje por conta dessas questões da colonização. Mas as máscaras, elas são fundamentais. E as máscaras, sim, africanas, assim como as máscaras em rituais indígenas que nós vimos na aula passada, na África eles cumprem um papel religioso, um papel espiritual, às vezes um papel em cerimônias de culto aos antepassados, de cerimônia em culto aos mortos, às vezes em culto à própria natureza. Então, ele tem todo um estudo cultural por trás do uso dessas máscaras. E nós, como a cultura africana, né, é muito grande, muito diversificada, como nós já falamos, então há dezenas de máscaras, cada povo possui dezenas de máscaras com esses significados. Então nós temos algumas máscaras que são com o formato de animais, né? Outras com formatos de pessoas. Eu quero mostrar aqui para vocês nesses slides algumas máscaras de povos específicos. Eu quero que você observe, gente, algumas que têm os olhos bem pequenininhos, o nariz alongado, a boca também miúda. Já tem outros com os olhos e bocas mais arredondados. Tem as marcas da pintura do rosto, a pintura corporal, que também faz parte da arte africana, e nas máscaras isso é muito presente, a gente pôde observar. E eu quero dizer para vocês que essas máscaras têm significados. Quando elas têm, por exemplo, um significado de um animal, o animal pode trazer força, coragem. Observe aqui nessa tela que eu mostro uma máscara de búfalo. O búfalo vai representar a força física, né? É a força da cultura, da plantação, principalmente para a tribo Baolé da Costa do Marfim. Nós temos também a máscara do antílope, que está associada à colheita, à abundância de milho para os Dogon do Mali. Então, são máscaras que são trabalhadas com funções específicas. E rostos femininos também podem entrar nas máscaras. Nós temos aqui duas máscaras que eu trago para vocês, uma do povo Puni, do Gabão, que vai ter os olhos mais amendoados, as sobrancelhas mais finas, nariz e queixos mais afilados, maçã do rosto já assim mais saliente. E eu tenho uma também da região Baga, da Guiné-Bissau, e que tem as escariações no rosto. Observe comigo nessa tela. Essas escariações, gente, são cicatrizes que eles fazem no rosto, como se fosse uma pintura corporal. Mas eles costumam cortar e aí faz uma cicatriz. E isso é uma marca registrada. Não só as mulheres, mas às vezes guerreiros também têm essa marca. Não só no rosto, mas no corpo. Assim como a pintura. A pintura a gente sabe que sai, essas escarificações não. Elas são permanentes, é como se fossem tatuagens, mas não são pintadas. Elas acabam ficando salientes ao corpo. Então criam uma certa textura no corpo.
E o uso das máscaras, gente, não é apenas a máscara em si, é toda uma indumentária. E como ele tem esse significado religioso, geralmente o mascarado, ele passa por um ritual antes de praticar o ritual na tribo, né? Eles têm um ritual particular, eles são preparados primeiro, são iniciados no ofício religioso, eles têm uma certa bebida que eles vão tomar, e aí eles vão entrar em transe, e vão ter essa comunicação com os espíritos, e depois esses mascarados então vão para o meio da tribo para fazer aquela celebração. E a máscara, ela faz parte de toda uma indumentária que tem o canto, que tem os instrumentos musicais acompanhando. Observe aqui comigo, eu trago um traje para vocês observarem de uma máscara tradicional. E eu trago também um vídeo para vocês poderem observar. Vamos assistir só um pedacinho? Bem interessante, né, gente? Vocês gostaram de assistir? Agora eu vou deixar um desafio para vocês. Observe aqui na tela que eu trago duas máscaras africanas. Uma só o desenho e a outra pintada. E eu quero te desafiar a procurar no Google algumas imagens de máscaras africanas que tem para colorir. Você pode imprimir essa máscara no tamanho da folha 4 e usar as cores. Observe, gente, que as cores africanas são muito importantes. Eu tenho o verde, que representa a mata, eu tenho o vermelho característico, que vai representar o sangue do povo, o amarelo significa o ouro, então é muito importante também estar com essas três cores bem presentes. O preto, que é a própria raça negra, o branco simboliza a paz, então essas cores são bem peculiares e fazem parte do trabalho. Vamos fazer? Depois mostra para o seu professor, tenho certeza que ele vai gostar. Por hoje nós ficamos aqui. Essas e outras atividades você encontra no portal Eduque. Até a próxima e muito obrigada!